Começa agora o Geração V, teu programa de comentário político jovem da Rádio Observador, feito em parceria com o Ovoto. Eu sou o Vasco Galhardo e neste Dia Mundial da Rádio tenho comigo dois repetentes, Joana Zaguri e Duarte Meiros. Olá aos dois. Olá. Olá Vasco, obrigada pelo convite. Nada, e uma estreante, Isabela Baltazar. Olá Isabela, bem-vinda ao Geração V e obrigado por teres aceitado o meu convite. Olá Vasco, e agradeço imenso pelo convite, já agora. Muito bem, temos um novo Presidente da República eleito, por isso nesta primeira parte vamos obviamente fazer o rescaldo das eleições presidenciais e na segunda parte vamos falar das tempestades que estão a assolar o nosso país, a atuação do Governo e a demissão da Ministra da Administração Interna. Isabela, começo por ti. O teu candidato perdeu as eleições, ficou abaixo das expectativas. O que é que correu mal na tua opinião? Não, primeiro eu diria que não correu mal, quer dizer, eu acho que a narrativa que se tenta passar na grande maioria da comunicação social, dos jornais, nas notícias, é que foi uma grande derrota e que André Ventura ficou abaixo das expectativas, mas temos que ter atenção ao facto de que foi o maior resultado de sempre, tanto para André Ventura quanto para o Chega, exatamente. E também ter em consideração que durante todo o processo eleitoral, tanto primeira volta quanto na segunda volta, na primeira volta André Ventura liderou a direita, claramente, e se nós fizermos uma contagem acho que inclusive isso já foi falado por várias vezes por vários representantes do Chega, a contagem dos votos da direita ficou muito à frente de qualquer contagem dos votos conjunta da esquerda, portanto foi uma vitória política da direita na primeira volta. E na segunda volta, temos uma percentagem que demonstra um facto que é o candidato beijo da Joana. A Joana é que lhe deu o nome. Acaba por ter. Para quem não sabe, António José Seguro. Exatamente, António José Seguro acaba por ter essa vitória, mas é uma vitória que não é por mérito próprio. Ou seja, os votos de André Ventura têm a ver com a qualidade política de André Ventura, com aquilo que André Ventura defende para o país e a coragem política que ele tem de defender aquilo que é melhor para o país, independente de ser uma opinião popular ou não. Não achas que pode ter sido também ao contrário, pessoas que não queriam votar num socialista? Também pode ter sido, no entanto, no espaço político que nós temos e o equilíbrio de forças e o feedback que temos da população mostra que geralmente as pessoas que não querem votar num candidato socialista muitas vezes também vão um bocadinho para o centrão ou se calhar vão para o voto em branco, mas se não querem um candidato socialista já é um sinal de que as pessoas estão fartas daquilo que estão a levar durante 50 anos. Em Portugal. Mas eu queria deixar também a nota de que a vitória de António José Seguro também deve-se muito, quer dizer, eu acho que é uma vitória um bocado triste. Sim, é porque é uma vitória um bocado triste, que é assim, o António José Seguro teve uma vitória baseada uma rejeição do outro candidato. Sim, e no fundo é para contrariar. Ou seja, querem contrariar o Ventura, querem contrariar o que o Chega defende, querem contrariar tudo aquilo que nós estamos a defender, então vamos votar em António José Seguro. E nós vemos isso muito claramente pelos outros candidatos da direita da primeira volta que apoiaram António José Seguro. Então não é propriamente uma vitória de se celebrar com muito entusiasmo, porque não é pela qualidade de António José Seguro. É por uma contrariedade de um candidato antissistema que quer fazer a diferença. E fazer a diferença, ou mudar as coisas, ou mudar o status quo, é desconfortável. Muito não bem. Querem estar numa posição desconfortável com um Presidente da República que efetivamente faria alguma diferença em Portugal. Tu dizes que não foi assim uma grande vitória, mas a verdade é que António José Seguro ultrapassou Mário Soares e tem agora o título de candidato presidencial que obteve o maior número de votos de sempre, mais de 3.400.000 votos. E queria te perguntar, Joana, estavas à espera deste resultado? Olá Vasco, obrigado. Outra vez, já tinha dito há bocado, mas não faz mal. Vasco, estava. Aliás, nós falámos sobre isso aqui há 15 dias. Eu estava à espera deste resultado. E devo aqui dizer que perdi uma aposta, não é? Eu acho que faço questão de dizer aqui que eu perdi uma aposta porque eu tinha dito que André Ventura ia aos 2 milhões e perdi essa aposta. Porque achei que ia poder usar o crachá. Tenho 2 milhões de votos. Não aconteceu. Não aconteceu. Queria só fazer uma referência anterior a isto. Sim, quero dar-te os parabéns a ti, Vasco. Obrigado. Dar-te os parabéns a ti, Vasco. Levaste este movimento, que é um movimento cívico e que é o exemplo daquilo que os jovens devem fazer na política e que podem fazê-lo fora do espectro partidário e que agora conquistaste um novo passo e estás na Assembleia da República e mereces os parabéns. Obrigado, eu sei que não estavas à espera disto, mas tu mereces os parabéns porque tu criaste aqui um espaço onde nós podemos falar com liberdade
e que trazes até pessoas de todos os espectros políticos. Essa é a ideia, sim. Muitas pessoas dirão que o lugar da Isabela não seria aqui, e eu discordo em absoluto. Eu Claro acho que a que não. Isabela representa uma faixa eleitoral que deve Forte, ser ouvida. hoje em dia, sim. Portanto, e deve ser ouvida, porque se estes jovens têm estas ideias, devem ser ouvidos. E se Claro temos que aqui um sim. espaço dedicado a jovens, e tu agora conseguiste dar o passo seguinte, não só na tua vida, mas também de levar Obrigado, aquilo que Joana. é o teu trabalho e que nos impacta a todos. Mas pronto, não é sobre mim. Não é sobre ti, mas eu queria te dar os parabéns ao vivo. Obrigado. Dito isto, O que disse a Isabela e o que é que achaste do resultado também? eu achei que o resultado foi dentro daquilo que era expectável. Claro que é impressionante, os números são absolutamente impressionantes, principalmente para um candidato bege. Agora já estou aqui a usurpar aqui a minha própria expressão. Dois terços dos votos, Teve 2/3 dos votos. E isto é um número que deve ser tido em consideração e que não concordo evidentemente com a visão da Isabela de que é uma vitória pífia e que é uma vitória que não tem mérito próprio. Tem. Aliás, é impressionante o mérito que esta vitória tem. Nunca ninguém esperou, não é? Um candidato que tinha 5, 6% Não, nas e nunca sondagens. ninguém esperou de uma pessoa bege. Pois, exato. Aquilo que quando eu digo a brincar e que falo do candidato bege é uma calma, uma ponderação, que se quisermos chamar centrão, mas uma calma, uma ponderação e uma postura e um perfil que se esperava de um Presidente da República. E eu sei que agora não está na ordem do dia criticar o anterior Presidente da República, mas é um desporto que eu gosto de praticar e, portanto, o próprio Presidente da República veio contribuir e com todo o respeito pelo professor, mas não tenho respeito pela atuação deste Presidente da República, que contribuiu para este desgaste e o denegrir da imagem e da instituição da Presidência da República. Então as pessoas queriam uma pessoa que fosse As pessoas mais estão moderada. fartas de ruído e estão fartas de barulho. E António José Seguro mostrou-se desde o início da corrida presidencial que sim, também tem uma subida fruto do apoio do PS e de vários notáveis de outros partidos e de outros espectros políticos que o apoiaram desde o início, não estamos só a falar na segunda volta, também beneficia disso, mas também beneficia disso porque mereceu esse apoio. Precisamente porque vem trazer para o espaço político algo que nós estávamos a ansiar, que é uma certa calma, uma certa ponderação. Houve uma comentadora, agora não me lembro quem, mas que escreveu que isto era uma grande derrota para o PS porque não ia a eleições nos próximos 3 anos. Eu acho que a maioria dos socialistas vão dizer graças a Deus. Sim, não querem também. Ninguém quer mais ir a eleições. Quer dizer, também... Estamos muito saturados. Estamos muito fartos. Até eu que gosto muito de eleições também já estou um bocadinho farto. E tu farto. sabes, eu que adoro eleições e que tinha noites eleitorais todos, adorei o ano 2024 com 74 ou 76 eleições no mundo. Foi um ano divertidíssimo, mas eu estou farta de eleições. Sim. E concordo ou não concordo Tá com este governo, concordo ou não se concordo com este governo, qualquer governo precisa de tempo para poder executar aquilo Vamos lá ver, não é? Se consegue ficar a legislatura toda. Sim, porque qualquer governo precisa de tempo para poder executar. Mas se não ficar, não é por culpa do novo presidente, não é? Não acho que seja por aí e acho que António José Seguro vem trazer essa certeza. Exato. Que, como ele disse, até já não sei se foi num debate. Acho que foi no discurso de vitória. Já não sei, mas isto foi anterior, isto foi antes de ele ganhar, que falou sobre eu só vou ativar aquilo que é a bomba nuclear, porque essa é que é a questão. O Presidente da República utilizar qualquer mecanismo de dissolução da Assembleia da República é uma bomba nuclear. Porque não é isso que o Presidente da República só deve ser usado mesmo em último caso, deve não é? ser utilizado mesmo em último caso. E o Presidente tem que ter essa capacidade. E no caso da vontade popular. Mas a vontade popular pode ser um critério. Isso é muito importante que exista. Aliás, foi um dos critérios utilizados por António Costa para a dissolução da Assembleia da República em 2022. Foi precisamente isso, porque António Costa tinha uma maioria absoluta. Não foi essa a questão. Tem sido pela maioria popular, acho que foi por outro não, mas havia um descontentamento geral. António Costa é pediu a Marcelo Rebelo, aliás, sugeriu que fosse Mário Centeno substituí-lo. E portanto, o Presidente não aceitou isso. Já tinha acontecido no passado, o Pedro Santana Lopes. Portanto, não era a primeira vez. Mas é importante aqui dizer outro fator. Não é à toa que a Constituição, que o Chega tanto quer mudar, mas que a Constituição prevê que o candidato à presidência da República tenha que ter pelo menos 35 anos. Ora, a vontade popular, o nosso legislador, e nesse caso o nosso legislador foi bastante coletivo, definiu que há uma idade de base, 35 anos. Porquê? Porque esta idade, e eu sei que estou a falar num podcast de jovens e que isto até pode soar mal, mas nós sabemos, e como jovens sabemos, que a idade traz experiência. A idade traz determinadas competências que só se adquire com o tempo e que não há nada a fazer em relação a isso. Eu posso dizer que tenho 33 e eu não estou pronta para ser Presidente da República e daqui a 2 anos não vou estar. E portanto definimos este como teto mínimo por alguma razão. O Presidente, porque até para adquirirmos esta calma, esta ponderação e poder-se exercer a magistratura de influência,
que o Presidente tem este ónus de emitir uma opinião e de ser um bocadinho o capitão à frente, o capitão que está a guiar o barco, é preciso saber tomar decisões e é preciso ter uma ponderação a saber tomá-las, porque o Presidente da República não pode ter partido. E estás descansado então com António José Seguro nesse cargo? Eu estou muito descansada com António José Seguro, que congratulo pela sua vitória, que aguardamos pelo dia 9 de março, pelo dia 9 de março pela sua tomada de posse, que vai ser uma tomada de posse muito feliz, e dizer também que António José Seguro nos deu uma chapada de luva branca a todos. Porque António José Seguro saiu do partido... Quem diria o ano passado, não é, que isto ia acontecer? Eu não diria isto há 6 meses, sim, portanto... anterior à eleição, à primeira volta. António José Seguro deu uma chapada de... Se calhar, temos que começar a olhar para como é que se fazia política há 10 anos atrás. Está a voltar essa moda. E perceber que as pessoas estão à procura de determinadas características que ele traz. Uma certa ponderação, linguagem e, acima de tudo, dignidade das instituições. As pessoas podem estar chateadas com o sistema, por assim dizer. O que é o sistema? É o sistema que falha nos hospitais e que não se pode fazer exames médicos, como me aconteceu hoje. O que é o sistema? O sistema são as instituições. E as instituições estão desgastadas, estão degradadas. Mas as pessoas querem-nas. As pessoas querem-nas de volta porque as instituições são o que são estabilidade. E António José Seguro traz-nos isto. E, portanto, merece os parabéns. Já André Ventura, Vasco, volto a dizer aquilo que eu já disse aqui e em outros sítios várias vezes. Nós perdemos imenso tempo a falar dele. Sim, eu tinha aqui uma pergunta para o Eduardo sobre André Ventura, é a última, mas perguntar se é ou não o novo líder da direita, André Ventura. Ora bem, bom dia a todos e agradecer-vos o facto de estar aqui. Dizer uma nota prévia, que é, António José Seguro foi nosso convidado. É verdade. Fez uma promessa que viria cá se fosse eleito presidente e, portanto... É verdade. Ainda não chateei, mas vou chatear. É uma questão que se deve retomar depois da tomada de posse, porque acho que foi essa a palavra. É verdade, sim, e associar-me ao cumprimento que a Joana fez sobre o teu novo trajeto profissional. Obrigado. Seja com muitos sucessos, como também o pessoal. Obrigado. Dito isto, sobre as eleições Sim. e sobre André Ventura, começaste por aí, vou já a André Ventura, e aqui eu francamente concordo com partes, mas discordo no global. André Ventura não é o líder da direita, não foi o líder da direita, porque se nós formos à primeira volta, onde de facto podemos ter essa percepção de que ele liderava a direita porque ficou à frente de todos os candidatos que se intitulavam ou eram de direita, Marques Mendes, Coutrinho e Gouveia Melo. Gouveia Melo era uma dúvida. Não, eu digo que nós, qualquer pessoa associaria que mereceu votos de eleitores de centro, centro-direita e direita. Portanto, se nós somarmos todos esses votos, deve andar à volta, grosso modo, de 2.200.000 votos. E dessa massa, desse voto disponível que havia para António José Seguro e André Ventura conquistarem, André Ventura conseguiu conquistar 400.000 votos. E, portanto, ele quer ser o líder da direita, ele diz que é, não quer ser, ele diz que é o líder da direita, mas depois a direita não votou nele. Portanto, todos aqueles 2.200.000 votos, apenas 400.000 votaram, porque também, se calhar, preferiram não votar num candidato que era da área socialista ou proveniente do Partido Socialista. E, portanto, a direita tradicional, convencional, o centro-direita, como lhe queiram chamar, eleitores da IEL, inclusive, preferiram votar em alguém que, como a Joana disse, privilegia ou pelo menos garante o decoro e dá alguma previsibilidade àquilo que são as instituições como nós as conhecemos, apesar de estarem descontentes. Certo. Mas, por outro lado, preferiram votar também no candidato de centro e não no candidato da direita radical. Eu não chamo extrema-direita porque não acho que seja extrema-direita, acho que é uma direita mais radical. Sim. Também se esperava que os votos em branco subissem muito, mas não foi esse o caso. E, portanto, francamente, acho que nem podemos ir por aí. A participação... Quem é que é direita, quem é que não é, são um bocadinho confusos. Mas isso fica para outro programa, se calhar. Não, sem dúvida. E seguramente aqui teremos todos uma opinião ligeiramente diferente, é muito subjetiva. Não é? Há casos que é objetiva, noutros casos é mais subjetiva e, portanto, eu aqui somei os votos todos disponíveis para dizer que todos eles... bater na IEL, e todos nós sabemos que a IEL, não nos esquecemos do tema do meme do trapézio, não é? Quando a IEL não queria ficar à direita no hemiciclo e agora gostam muito de dizer que são de direita. Sem dúvida. Mas ainda há aqui um outro ponto sobre André Ventura, porque merece mais análise, mas talvez nem António José Seguro, que é, ele não ganhou apenas com os votos do PS. E, portanto, a revelação da noite, apesar de que a vitória é estrondosa e a legitimidade de estar assegurada, há aqui um ponto, a votação que ele teve na segunda volta, em grande medida,
francamente não terá sido por uma aderência total à personalidade, e eu aqui tenho que dizer, apesar de achar uma excelente pessoa, e acho que fica bem entregue, como dizia o Pedro Santana Lopes, fica bem entregue a presidência, mas apesar de tudo, o discurso dele naquela noite, à exceção dos primeiros 2 minutos, foi um discurso ameno, cansado, quer dizer, não entusiasma, não empolga. A Joana diz que bom, e a Isabela olhou assim e revirou os olhos. E portanto, acho que é isso que vai faltar à presença. Posso estar enganado e serei o primeiro a fazer o meia-culpa se isso não acontecer, mas de facto... Vais ter saudades de Marcelo Rebelo de Sousa, então? Nesse aspecto, sim, apesar de eu ser um dos descontentes que votou nele neste segundo mandato, mas que preferia de facto outro caminho, que não prevaleceu, mas na escolha dos dois, francamente, alguém que privilegie. Se tu lhe pedires, também dá assim um chocalhinho ao também dá, Napoleão, e também faz de DJ, também ele na campanha procurou fazer uma série de coisas. Agora, há aqui um ponto. Aquilo que ele foi a grande surpresa da noite, porque eu acho que ele teve uma vantagem que os candidatos não tiveram. É que ele não teve envolvido em nenhuma polémica. Ele passou pelos pingos da chuva. E, portanto, ele como não teve uma polémica, ele não teve nenhum foco específico. Mas não é isso que vocês procuram? Todos tiveram contendas específicas, ora casos polémicos, ora contendas, ora na Marinha, ora do Marcos Mendes com os seus clientes. Seguro não se aponta nada. Portanto, todos tiveram o Coutinho Figueiredo com o caso de assédio. Houve vários temas quentes durante a campanha que penalizaram, face àquilo que é os resultados que nós pudemos ver e que aconteceram. As circunstâncias foram muito favoráveis, então. Portanto, ele ficou ali. Portanto, daí, a primeira volta, para mim, foi surpreendente o resultado. Não esperava esse resultado, do ponto de vista pessoal. E na segunda volta, francamente, acho que era mais do que previsível. Eu só não achava uma coisa, e aqui é o último ponto que eu vou concordar com a Joana. Eu sempre achei que André Ventura, na segunda volta, ultrapassaria ou chegaria aos 2 milhões de votos por um motivo, porque era o número mágico que ele queria para dizer que valia mais que Montenegro, apesar de a eleição não ser ou ser errado, que isto aqui não é contra a Ventura nem contra ninguém, acho que é uma posição pessoal que eu tenho, que é, eu não acho que os resultados presidenciais possam ser levados para a política partidária e para aquilo que são legislativas, porque os 900 mil votos de Coutrinho são de Coutrinho, não são da IEL, e portanto acho que tal como o Marcos Mendes, que os votos do PSD nunca teria aquele mesmo resultado que teve. Aliás, portanto, não são transparentes. Daí eu achar, apesar de Ventura, tem aqui o outro ponto, que é o último ponto que eu digo. Ele a cada eleição vai fixando eleitorado novo. E, portanto, a cada eleição vai ter sempre mais. Isabela. E são factos que vamos ter que ir lidando com eles. Isabela, muito rápido. É ou não o André Ventura líder da direita? É, sim, senhora. Eu só queria dar a... Não tenho nada de dúvida, mas eu só queria comentar um bocadinho. Muito rápido, falar assim, muito rápido, que foi... Vou ter que discordar um bocadinho com... Com o Duarte? Com a Joana? Que a Joana disse, no sentido de as pessoas estão à procura, quer dizer, eu acho que as pessoas estão sempre à procura de estabilidade, mas também estão à procura de ação. E há uma palavra que repetiste, vezes sem conta, foi a questão da ponderação. Mas quer dizer, António José Seguro não tem ponderação. Se perguntares o que é que ele pensa sobre alguma coisa, ele te faz um discurso de 2 horas, fala e não diz nada. Mas ele era candidato à presidência da República. Sim, mas quer dizer, não pode o Presidente da República é o representante maior do Estado. Sim. E tem muitas competências. E é ele que defende o interesse da nação, do Estado português, que o representa lá fora, e tem que ter sim um posicionamento, pelo menos sobre a visão que tem para o país. Ele não pode passar para um cargo de presidência sem ter opinião nenhuma sobre a saúde, sobre a educação, sobre a segurança, sobre a imigração. Mas tem que ter opiniões genéricas, porque ele vai ter uma opinião genérica demasiado, ou seja, quase tu perguntas para ele o que é Portugal e não sabe responder. Chega um ponto em que nós vamos ter que fechar. Fica um bocadinho ali numa neutralidade eterna, para tentar ter aquela posição, ganhar aquele espaço de que é super neutro. Eu tento discordar. Tem muitas vezes um posicionamento que diz que a presidência precisa de alguém que tenha uma sensibilidade social. Quando diz isso, já está a associar um posicionamento político. O que não nos foi perguntado foi qual é que seria a Não, nós vamos ter que fechar. Pronto, queria só responder a pergunta. Eu acredito sim que André Ventura é o líder da direita pelo resultado espetacular que teve na primeira volta e por ser o único deputado da direita que passou para a segunda volta, que estão sempre a dizer a segunda isso é um mérito, sem dúvida. Isso é um mérito, pronto, sem dúvida. É a segunda volta, não é? Que temos na história. E se tivemos essa segunda volta é porque ele conseguiu conquistar esse espaço político para chegar a uma segunda volta dividida entre o espaço socialista e não socialista. Então ele continua a ser o líder da direita. Como o tema estava muito interessante, vamos aqui dar a palavra outra vez ao Duarte para acabar aqui o tema das presidenciais. Duarte.
Eu aqui só quero dizer uma coisa, a repique do que disse a Isabela, não sei se o que vai dizer a Joana tem algo repique ou não, mas tentarei não ter, que é o seguinte, a direita, o centro-direita, nestas eleições teve um problema quase a lembrar o caso francês, em que o centro-direita levou vários candidatos possíveis de serem votados pelo eleitorado de centro-direita, e se nós somarmos todos os candidatos exclusivamente de direita, aqui já vou tirar Henrique Gouveia Melo para a Joana não me fazer um repique a seguir, somados, valiam mais e Coutinho ficou muito próximo a 400 mil votos de ultrapassar a Ventura e, portanto, há uma maioria sociológica que se mantém e que ela foi visível. Só que como o voto ficou tão disperso, é aquilo que eu costumo chamar, e que já se vai ouvir no espaço público, a soma de fraquezas. Porque, quer dizer, o voto disperso levou um candidato que saberíamos que perderia com qualquer um dos restantes na segunda volta, a uma segunda volta, e portanto impossibilitou de facto, de aquilo que eu queria e que gostava que acontecesse, que era de facto uma segunda volta com um debate renhida e que de facto empolgasse as pessoas a votar por convicção, que não aconteceu. Foi votar num para impedir o outro. E foi isso que aconteu. Joana, também tinhas algo a dizer? Já não havia assim um laranjinha eloquente há algum tempo. Laranjinha eloquente. Eu até vim de azul. Pois foi. Sobre as contas, não é? Sobre as contas, sobre a matemática, dizer que esta classificação do espectro político do eleitorado tem muito que se lhe diga. Em determinados países, nós em Portugal temos muita dificuldade em fazer este tipo de matemática porque não temos acesso aos dados para o poder fazer. Fruto do RGPD, isto aqui dava uma pena, para mangas, é? Mas é uma pena. Agora, esta classificação de um eleitorado fixo num determinado local do espectro é muito complicada, porque nós sempre tivemos, em Portugal, daquilo que se consegue ver dos números, sempre tivemos uma linha de shift voters. E aliás, isso tem-se visto muito nestas sondagens, que tu tens tido entre de 15% a 19% ou até 20 e tal % de indecisos, e isso faz dificulta muito a previsibilidade das eleições. E portanto, estarmos a classificar aqui que este eleitorado é tipicamente centro-direita, num país que, durante 50 anos, com críticas ou não, oscilou entre o socialismo democrático e a social-democracia, sei que o PSD se pode dizer que é social-democrata, mas isso já é outra conversa, só para chatear o Duarte, mas que oscilou entre estes dois partidos e oscila entre estes dois partidos. Portanto, chega aqui a ocupar um espaço muito interessante neste espectro. E, portanto, estarmos a classificar o eleitorado, eu tenho sempre um problema quando se usa o argumento desta forma, porque aí temos a conta, não sei quê, são não sei quantas cabeças de direita. Neste tipo de eleições é muito. Neste tipo de eleições e em geral, nas eleições é muito difícil classificar. Mas aqui no caso, ou seja, a minha análise já é do partido do ponto objetivo. Coutinho, Marcos Mendes e André Ventura somados. Sim, eu percebo o que estás a dizer, mas eu tenho alguma dificuldade com essa matemática. E numa segunda nota, quer dizer, esta conversa de todos contra mim, que aliás, acho que estou a citar, corrija-me se eu estiver errada, mas eu estou a citar o líder do partido Chega, todos contra mim, é uma conversa muito básica, não é? É uma conversa muito básica. Quer dizer, até pôs isso nos cartazes, sim. Sim, é um menino que está chateado porque não foi escolhido para delegado de turma. Claro. E, portanto, isto chega aqui a um ponto em que estes argumentos do Chega sucessivos de que não sou escolhido todos contra mim, mas então, quer dizer, tu estás a dizer então que 3,5 milhões de eleitores estão contra ti. Então, em vez de pensares no 1,7 que tens... Não, mas a lógica da André Ventura com esses argumentos nunca é o eleitorado. Nunca é o eleitorado. Não, mas é que tu estás a falar para o eleitorado. 2/3 do eleitorado... Mas a frase é curiosa. Mas a melhor frase dele da noite foi a direita juntou-se à esquerda para estar contra mim. Mas eu lidero a direita. Votou contra mim. Ou seja, André Ventura é sempre uma contradição pegada. Agora, esta história do todos contra mim, então quer dizer que tu fechaste o teu exército. É porque às vezes, quer dizer, nós estivermos aqui a fazer leituras conceptuais. Mas é fascinante por causa disso. É fascinante. Mas apanhar contradições de André Ventura é muito divertido. Só deixar aqui a nota que a direita que votou contra Ventura é a direita dos notáveis, dos comentadores, daqueles que não têm sei se será tão bem assim, mas vale muito. Mas quando é contra André Ventura, até contradizem aquilo que geralmente defendem. Portanto, olha, aos nossos comentadores de Instagram, agora se me disserem de onde é que vêm estes comentadores, então eu venho da pool que vota contra o André Ventura. Muito bem, vamos mudar aqui de tema. Força. Joana, queria continuar contigo. Esta semana assistimos à primeira demissão do governo de Luís Montenegro, da Ministra da Administração Interna. Já veio com semanas de atraso? Eu acho que uma demissão de um ministro nunca deve ser celebrada e a análise da demissão de um ministro, independentemente da cor política do governo, tem que ser tida e tem que ser lida com muito cuidado. Já vem tarde, veio na altura em que a ministra entendeu e que o primeiro-ministro e o presidente da República entenderam que era adequado. A conversa já existia e ela vem da vontade popular e ela vem também do próprio descontentamento e da pressão mediática. Mas a pressão mediática, nós temos agora, de vez em quando eu também critico os órgãos de comunicação social, mas
a comunicação social é um veículo de informação e é um veículo de transmissão da opinião popular também. Nem sempre da forma mais indicada, mas é verdade. Mas tem essa função também. E essa força em muitos casos. E tem essa força em muitos casos. E esta pressão também existiu porque, efetivamente, eu acho que a ministra ficou aquém das expectativas. É uma pessoa com uma carreira profissional que, atenção, eu não vou atentar a carreira profissional da ministra. Brilhante. Acho que ninguém pode. E não podemos, nós não podemos, e temos que terminar, nós temos que acabar com esta tendência de estar a criticar pessoalmente pessoas que estão a exercer funções governativas. Quase apagando o passado todo que teve. Eu às tantas li um comentário de o quê? Demitiu-se do governo e diz que ficou sem trabalho ou qualquer coisa assim. O quê? Mas estar no governo não é trabalhar. E eu acho que era importante as instituições também se abrirem e mostrarem. E acho que a ministra até tentou. Naquela frase mítica, agora Duarte, corrige-me se eu estiver errada, a frase foi um trabalho invisível. Tentou falar sobre isso e tentou explicar que é verdade, mas que é factual, que não é visível, claro. É impossível. Há mais trabalho invisível que visível. Muito mais. Mas os resultados ficaram aquém. Os resultados ficaram aquém. Os resultados imediatos. E as circunstâncias foram muito complicadas também. Os resultados ficaram aquém. Então, neste período de crise, ficaram muito aquém. Porque já houve outros momentos em que era preciso uma presença maior desta ministra, que escolheu ou não aparecer e o próprio governo não transmitia a mensagem deste ministério da forma adequada. Mas a demissão é muito pessoal. Porque se nós formos a ver, Marcelo Rebelo de Sousa deu ontem. Foi ontem que deu posse aos secretários de Estado todos novamente? Foi ontem, sim. Ontem quinta-feira. E, portanto, a estrutura de todo aquele ministério vai se manter. E isto é importante, porque há aqui um conjunto de fatores que deve ser tido em conta, que é, se os secretários de Estado se mantêm e só sai o gabinete do ministério, então é porque provavelmente ali falhou. Mas aqui também há outra coisa, que é, o Estado, o governo, não é uma empresa. Só os liberais é que acham que é. Mas não é. Não é. Nós não podemos olhar para o governo como uma empresa. E como uma empresa num sentido muito estrito daquilo que é uma empresa. Bem, uma empresa com o selozinho a dizer Great Place to Work, ou lá como é que se chama o selo. E, portanto, quando uma coisa falha, não é uma falha pessoal, não é uma questão de falta de lucro. Claro que os lucros e a despesa do Estado e a receita deve ser discutida, mas nós não podemos analisar o trabalho no Ministério desta forma, até porque, como tu disseste, e muito bem, há todo um contexto de opinião pública que é importante. E, portanto, olha, não sei se, por acaso não li ainda com atenção hoje, se já temos a indicação de quem é que vai ser o próximo ministro ou ministra. Não, ainda não. Aguardamos. É uma altura muito difícil para ficarmos sem Ministro da Administração sem Interna, dúvida, sim. mas se temos os secretários de Estado a trabalhar, tem que se confiar claro. Que algo vai acontecer. Sim. Gouveia Mel seria um bom nome para a pasta? Eu sou suspeito, porque acho por isso que é que eu te pergunto. Aliás, tivemos já uma prova dele no passado muito positiva, francamente avaliada pelas esmagadora maioria dos portugueses como positiva. Achas que era um lugar mais adequado para ele do que para Presidente da República, por exemplo? Sem dúvida, apesar de eu concordar que seria útil em ambos os casos, acho que neste acho que não acontecerá de todo. Militar que faz operações de logística. Uau! Pois, mas pelo visto os ministros escolhidos não os fazem. Portanto, isso é verdade. Mas tu achas que Gouveia Mel não queria o cargo? Não sei se não queria. Se é um cargo que lhe assente bem, eu acho que qualquer pessoa concordará que sim. Não é? Porque se trata de operações de logística que ele levará mas para achas que recusaria o convite? Ministério. Acho que sim. E nem sei se esse convite sequer pois, teria lugar pelo próprio eventualmente Luís Montenegro. Se houvesse o convite. Agora, dito isto, eu aqui vou fazer um ponto prévio que já fiz na altura do Covid, que me parece verdade. Eu acho que nenhum governo ou nenhum ministro é formado nas faculdades ou ao longo da vida ou em qualquer programa ou em série de Netflix, seja o que seja, para combater pandemias ou para combater calamidades ou chuvas. A única forma direta podia ser através de ter um padre, como antigamente, que ligasse com São Pedro automaticamente. E, portanto, não tendo essas valências de poder impedir, eu até vi um comentário, por causa fazer mais bem um comentário, que era a única forma seria dos ministros juntarem todos a tentar impedir a chuva de passar. Porque não há forma. A água não vai parar. O que pode haver, e de facto aquilo que me deixa mais triste enquanto cidadão, é que nós estamos a calamidades a mais a dizer sempre que estamos a aprender e que estamos a melhorar. Mas depois sai o ministro e é por não conseguir melhorar. A admissão do ministro, no caso da ministra, que eu acho que tem uma carreira brilhante e de quem eu até tenho uma admiração pessoal e profissional muito grande, mas no caso, de facto, a comunicar já é o segundo erro crasso de Luís Montenegro. É a segunda ministra da Administração Interna que não comunica. Não é nem que sequer. E é um cargo que exige uma boa comunicação, não é? E ainda para mais, mostrou uma vulnerabilidade muito grande. Eram as duas palavras preferidas desta ministra. Não sei.
E depois teve aquela frase que é verdade. Estava sempre escondida quando a população mais precisava. Exatamente. Mas aqui lá está. Eu aqui até acho uma coisa muito pessoal, mas eu sei que isto ninguém concorda, que é o lugar do ministro não deve ser ali a perturbar quem está a trabalhar e de facto a combater, porque ele não vai para lá fazer nada. Vai para lá fazer uma encenação, sei que está no terreno a ver as pessoas. Até pode e não está a ver trabalho, nada. Não é? Está a condicionar meios para o acompanhar. Mas não precisa do ministro. Não precisa do ministro. Não precisa do ministro. Há um momento para o ministro aparecer. Pelo menos de um posicionamento. Isso não foi, sem dúvida. E ele pode ser tido e não lá, porque dias. cada vez que vai o ministro há um protocolo à volta dele. E, portanto, são operacionais que não estão a trabalhar no terreno e que estão ali a fazer guarda-costas da pessoa. Eu tenho a mesma opinião que o Duarte. Acho que as declarações podem ser feitas, mas numa sede que não seja um local de catástrofe. Agora, dito isto tudo... Aliás, critico o teu primeiro-ministro quando se pôs no barquinho. Não te lembras de quando se pôs no barquinho? Não acho que seja o papel dele. Não precisa ser um posicionamento no local. Sem dúvida. Para fechar este ponto, a demissão é uma consequência óbvia, porque num regime democrático a consequência política fala sempre mais alto do que a consequência técnica, que até pode não ter havido erros técnicos, nem desvia, e que os protocolos tenham sido, que pensamos que a nível protocolar e burocrático somos muito complexos, portanto, para poder ter a capacidade toda Simplex 2.0. Exatamente, que na verdade não tem prática nenhuma, mas temos do terceiro e do quarto, talvez no 10º consigamos ter um resultado razoável, mas dito isto, que quando há erros técnicos ou quando não há uma comunicação política eficaz, em democracia, num regime democrático como o nosso, a demissão é a questão. Queria perguntar à Isabela como é que ela tem visto a atuação. Uma nota muito rápida, que é: tens um exemplo, e neste momento não estou a falar de ser o meu partido, não interessa, tu tens um exemplo de como a comunicação clara funciona. As declarações sucessivas e as informações da Ana Abrunhosa têm sido clara. Amanhã, entre as 8 e da Ministra do Ambiente também, diga-se que são claras. Neste momento eu quero salvar vidas. Não me interessa a cor partidária, não me interessa. Interessa-me amanhã entre as 8 e as 9 os presidentes das juntas vão estar à porta de casa das pessoas para proceder à evacuação. Ponto. Muito bem, é por aí o caminho, não é? Sim. Isabela, queria te perguntar como é que tens visto a atuação do nosso governo face às catástrofes que temos assistido nas últimas semanas. Antes de comentar a atuação em si no terreno daquilo que tem acontecido, eu queria chamar a atenção para um aspecto que eu acho que é absolutamente essencial, mas que não foi dada atenção nenhuma, que é a resiliência das infraestruturas críticas. Num caso, efetivamente, e era o que o Duarte estava a dizer, não tem como, é difícil prever uma catástrofe, mesmo considerando que no caso dessas tempestades especificamente, estávamos sempre a ter uma previsão, pelo menos como no espaço de uma semana previamente, porque foi um comboio, não é? Da comboio da tempestade. Sim, tínhamos uma previsão. Já sabia-se que ia ter mais água, que ia ter mais vento, que ia ter mais chuva e que já havia muitas infraestruturas que há anos, seja as autarquias a alertarem o governo central de que estava insustentável, de que os diques estavam a romper, de que aquilo não estava a aguentar, que estava obsoleto, que era preciso uma ação. Não houve essa ação, não houve esse reparo nas infraestruturas críticas. E depois, quando chega ao ponto, é um bocadinho... Portanto. Exatamente, e não, eu acho que isso caracteriza muito o estilo de governação de Montenegro, que é esperar explodir para agir. É chegar num ponto quase incomportável ou começa a efetivamente a prejudicar as pessoas e atingir diretamente a população de uma forma quase que incontornável, pelo dizer, ok, tudo bem, temos que fazer alguma coisa. É fácil bater no PSD, não é? Porque a aprovação da barragem do Mondego é por um socialista, passa ao passo escolho pelo meio, e depois há um socialista que diz que não, mas foi um socialista com uma iniciativa positiva e muito bem, o meu posicionamento é de crítica pelos dois lados, não é? Exato, no caso da Isabela, ela pode... Ela está... Mas nenhum deles teve uma ação. Tu aqui tens aqui é a pessoa que está com mais autoridade moral do que nós. Desculpa, é a pessoa que tem mais autoridade moral para fazer esta crítica. Tudo bem que antes do PSD vinha o PS, mas o PSD também já teve mais tempo. É verdade. Eu entreguei-lhe de propósito. Já teve tempo suficiente para ter pelo menos alguma ação. Sim, e a atuação do governo no geral? E a atuação do governo no geral? É assim, eu tenho acompanhado a presença do governo nos pontos mais críticos. Acredito, se não tenho erro, o último foi em Coimbra, não é? Com o rompimento do DIC, que cada vez está pior, não é? Aquela situação está bastante complicada. É assim, o governo tem estado nos lugares, mas depois a abordagem que tem tido numa ação efetiva, porque é o que estávamos a falar, está no lugar e comentar, tudo bem, faz aquela bolha mediática ali de tua comentário, etc., mas depois
falar ou fazer aquilo que é efetivamente necessário para que tenha um impacto e ajuda efetiva para as pessoas que foram mais afetadas, eu não acredito que está a ser o mais eficaz no sentido de, é o emblemático fazer um site para as pessoas que mais foram afetadas. Essas pessoas não têm energia, essas pessoas não têm forma de aceder à internet, portanto deveria medidas ter a longo pelo prazo menos... com a decisão tomada agora é péssima ideia. Pronto, exatamente. E não só, quer dizer, eu vi uma notícia hoje de estão a haver protestos em Leiria justamente por falta de energia. Acho que as pessoas estão com falta de energia, se não me engano, há 3 semanas. Então, quer dizer, são pessoas mais afetadas que não têm forma de chegar ao governo, não têm formas de comunicação com aqueles que deviam estar prontos para ajudar. E não é isso que está a acontecer neste momento. Portanto, a atuação do governo está ainda vamos ter eleições este domingo também para 3 concelhos e vai a algumas freguesias. Exatamente. A atuação do governo está muito mediática, está muito bonita. Até anunciar um PRR português só para catástrofes. Sim, PTRR. Nota que volta a repetir. Medidas o país dos planos. A médio e longo prazo, tomadas durante a catástrofe, na minha opinião, é má política governativa. Foi andar atrás do prejuízo. Mas não podes. Neste momento tens que contar, tens que esperar que acabe, contar o número de casinhas e de famílias, entre aspas. É a Marquês de Pombala. Mas enterrar os mortos, cuidar dos vivos. Neste momento devia ser. E aqui vou concordar com uma pessoa do Chega, que chatice. Mas aqui, criar canais de comunicação. A Isabela trouxe por cima da mesa uma questão. O que é que nós precisamos neste momento? Canais de comunicação com os órgãos governativos que sejam eficazes. Ou seja, as pessoas poderem transmitir o que é que ficou destruído e o que é que precisa no imediato. Mas aí o poder local é o melhor meio de comunicação. É o mais próximo. Os presidentes de junta, os presidentes de Câmara, é aí que deve estar concentrado. Na internet. Tu, quando trabalhas em gestão de crises, aprendes que há 3 fases. Das autarquias também pode ser feito pelo governo central. Sem dúvida. E parte daí. Era o que eu ia dizer. Parte daí ser feito pelo governo neste momento. As autarquias locais para serem esse filtro de informação. Neste momento, o que o governo precisa é de informação para saber o que é que pode atuar no momento, portanto, casas modulares, tudo o que sejam soluções a curto prazo. E depois, quando a catástrofe começa a acalmar, entramos na segunda fase, medidas a médio prazo. Claro. E depois, com o tempo, e até aí com a Assembleia da República, se for, por exemplo, necessária uma ratificação do Orçamento de Estado. Claro. Se for esse o caso, então aí são medidas a longo prazo e aí deve ser um debate pluripartidário. Porque há uma coisa muito importante, as tempestades não têm partido. Sim, pois não. Não tem, não. As tempestades não têm partido, nem assente na Assembleia da República. E nenhum de nós as controla. Sim, mas só para comentar uma coisa que tu disseste que vou ter que discordar quando disseste que temos aqui foi dada posse nova aos mesmos secretários de Estado nesse aspecto e que nós temos que confiar que eles continuarão o trabalho, mas ou seja, o trabalho que fizeram até agora levou ao ponto de não termos resiliência nas infraestruturas críticas. Ou seja, não vou desconfiar à partida do governo. Eu faço análises dos governos quando é necessário. Claro. Foi depositada uma confiança que neste momento os portugueses que mais estão a sofrer e que estão a sofrer na pele, estão a ver que a confiança que depositaram nesse Ministério, na Ministra e no Secretário de Estado, são os que estão a sofrer e não estão a ter sequer eu acho que não há nenhum governo que não queira dar a melhor resposta possível. Sim, claro. Joana, a última palavra? Vai acabar? Eu tenho uma frase final mesmo, depois da Joana. Depois da Joana, primeira Joana. Vai, Joana, muito rápido. 20 segundos. Dizer isto mesmo, que é eu não, durante uma catástrofe, durante uma crise, não se deve desconfiar nem pôr em causa aquilo que é o trabalho dos órgãos governativos. Portanto, essa análise, essa avaliação só pode ser feita quando nós tivermos as cartas na mão e soubermos efetivamente o que é que ficou destruído. O que podemos criticar e devemos é precisamente isto. Durante a crise, estou a conseguir falar, estou a conseguir transmitir a informação, portanto, eu estou à volta, vivo numa rua com 10 casas, as minhas 10 casas que ficaram todas destruídas, destas famílias, conseguem chegar muito bem, Joana. A quem tem que o fazer. E é isto. Muito bem, Duarte. Obrigada. No resumo geral, eu digo uma frase de um artigo que vai ser esta semana que escrevi, que é: o problema disto tudo não é nós estarmos impreparados para combater esta calamidade. É estarmos impreparados de responder perante aquelas que já aconteceram no passado. É esta incapacidade, este imobilismo que depois gera o quê? Pessoas descontentes. Bem, Isabela, muito rápido. Mais vale prevenir que deixar uma última crítica à questão de que as pessoas que têm qualquer situação fiscal, qualquer tipo de dívida, nem que seja mínima, não vão poder receber os apoios. Tudo bem, mas fica aqui a crítica. A dizer sempre que é uma questão que não é prevista, não é uma catástrofe. Estamos completamente de acordo. Agora, para a população, as necessidades da mas população. aí tens um exemplo muito positivo de agora a Assembleia da República vai ter que discutir este tema e chegar à conclusão. Vamos ver se isso acontece. O nosso tempo chegou ao fim. Muito obrigado aos meus convidados de hoje, Isabela Baltazar, Duarte Maires e Joana Zaguri. Até à próxima. Muito obrigada, Vasco. O Geração V é uma parceria entre o Ovote e a Rádio Observador. Eu sou o Vasco Galhardo. Muito obrigado por estar desse lado. Tudo a correr bem e até para a semana.